Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos discorrendo aqui a leitura da lição da Escola Sabatina, uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras. Nós estamos discorrendo aqui a lição da Escola Sabatina com o tema da semana, convivendo com os outros, né? E o verso para memorizar está em Colossenses capítulo 4, verso 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. E essa lição de hoje fala sobre marido e esposa, né? Fala sobre Cristo e a igreja. Várias instruções para o lar cristão aparecem no Novo Testamento, e eu vou citar aqui várias passagens. É importante, se você não está em posse da lição, que você leia esses textos, você que é marido, você que é esposa, você que é filho. Várias instruções para o lar cristão aparecem no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, versos 21 ao 33, capítulo 6, verso 1 ao 9, Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao 25, capítulo 4, verso 1, Tito capítulo 2, do verso 1 ao 10, 1 Pedro capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, e 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Esses são códigos domésticos, né? Entre aspas, são códigos domésticos. Como são chamados, não impõem uma hierarquia rígida, mas apresentam diretrizes que tornam as relações mais equilibradas e edificantes para todos, não só para um, não só para o marido, não só para a esposa, né? Mas para todos. A questão número 1 está em Colossenses capítulo 3, do verso 18 e verso 19. Que equilíbrio você percebe? Quais conselhos adicionais Paulo dá em Efésios capítulo 5, versos 22 ao 25 e verso 33? Bom, amados, a submissão, eu respondi aqui, a submissão referida por Paulo não se trata de se sujeitar aos caprichos do marido, né? Quando fala para a esposa ser submissa ao seu marido, e sim a missão que Deus confiou ao homem. Por exemplo, a família é o primeiro ministério do homem, então a mulher está submissa a esse ministério, né? A submissão, a missão de transferir a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ou seja, então essa submissão fala de estar submisso à missão que o homem recebe. Se o homem estiver em Deus, então a mulher está submissa à missão do homem. Mas se ela for uma missão egoísta, né? Se for algo egoísta da parte do homem, e não, que o homem não esteja sujeito a Deus, então esse não será o caminho, né? Alguns homens citam esse texto: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, e param por aí. Mas observe a importante condição que Paulo acrescenta: como convém no Senhor. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 18. O Novo Testamento, em momento algum, ensina que as mulheres devem se submeter a todos os homens, nem que a esposa seja subserviente, atendendo sem critério a todos os caprichos ou desejos do marido. A lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor. Então, se o marido está submisso ao Senhor, então ela está submissa ao marido, né? Então, primeiro, a lealdade da esposa é submissão dela ao Senhor e depois ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido, nem ele pode servir de consciência para ela. Ou seja, o que o marido diz está dito. Não, se o que ele diz é de acordo com a palavra de Deus, então está dito, e ela deve se sujeitar a essa missão, a essa palavra que vem de Deus, não aos caprichos, né, do marido, né? O amor de Cristo pela igreja, ao se entregar por ela, ilustra como o marido deve amar a esposa. Está lá em Efésios 5, 25. Ele será fiel, não importa o custo, decidirá sempre o que for melhor para a esposa. Um amor assim torna mais fácil para a esposa obedecer ao mandamento de Deus de respeitar ao marido. Efésios 5:33. Um casamento cristão saudável é caracterizado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Às vezes, quando decisões com implicações para toda a família precisam ser tomadas, pode ser
pode ser apropriado incluir os filhos na discussão. Isso não é regra, mas os pais nunca devem brigar na frente dos filhos. Eu diria que nem na ausência deles, né? Após esse processo, se o marido e a esposa não chegarem a um acordo, o caminho bíblico para a paz é que a esposa ceda ao julgamento do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus, né? Se o marido estiver sujeito, né? Se o marido estiver submisso a Deus, né? Igualmente, a maioria dos maridos, se não todos, pode se lembrar de momentos felizes em que seguiu os conselhos da esposa. Eu tenho uma frase aqui que me veio à mente, de um pastor que disse: marido, se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. Quase sempre elas estão certas, né? Quanto ao marido e a quanto mais o marido e a esposa cooperarem, né, entre si, né, quanto mais recíproco for a cooperação, mais feliz será o casamento. Questão aqui de rodapé: como podemos evitar fazer o que infelizmente foi feito ao longo da história? O que foi feito? Usar os princípios lidos expressos nesses textos e transformá-lo em uma justificativa para o mal. Amados, para mim a resposta aqui é simples. A Bíblia se inclina para o bem. Se a usamos para inclinar para o mal, estamos precisando de conversão. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Que lição maravilhosa, textos fantásticos aqui. Se você estiver com qualquer tipo de dificuldade na sua casa, com seu cônjuge, leia todos os textos citados aqui no início da lição, que eu tenho plena convicção que se você der apenas uma brechazinha no seu coração, o Espírito Santo vai ministrar você e você vai ter as suas causas resolvidas. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar? Pai, nós te damos todo o louvor por essa palavra, pelo teu cuidado, Senhor. Tu teve o cuidado de deixar escrito na tua palavra sobre todas as coisas que concernentes de termos uma vida boa, uma vida sadia, uma vida alegre, uma vida confortável, uma vida com um casamento feliz, harmonioso. Senhor, que se essa pessoa que está ouvindo, Senhor, que estiver com qualquer tipo de situação no seu lar, às vezes por dureza de coração, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de sabedoria, por falta de leitura da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa instigar essa pessoa, que o teu Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa trazer clareza, possa trazer luz após ter ouvido a leitura do guia do estudo da tua palavra, Senhor. Que haja uma transformação e que essa pessoa seja impulsionada a ajudar outros casamentos a se tornarem harmoniosos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço, um grande abraço e que Deus vos abençoe.